Então, hoje, os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, seu parceiro e aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, eles estão falando sobre trabalhar positivamente, com a Rússia apaziguando Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Faça isso fazer sentido? Os canadenses são razoáveis e educados, mas não vamos recuar de uma briga, não quando o nosso país e o bem-estar de todos nele está em jogo. No momento, os EUA, as tarifas entraram em vigor nas primeiras horas desta manhã, e assim fez a resposta canadense. O Canadá vai implementar tarifas de 25% sobre produtos americanos no valor de 155 bilhões de dólares. Começando com tarifas sobre 30 bilhões de dólares em produtos imediatamente e tarifas sobre os restantes 125 bilhões de dólares em produtos americanos. Em 21 dias, novamente, hoje, somos obrigados a impor 25% dos nossos direitos aduaneiros sobre 155. 25% de 155 bilhões de dólares, bilhões de mercadorias americanas, 30 bilhões de mercadorias americanas, com licença, 30 bilhões de dólares imediatamente. E em 21 dias, 125 bilhões de dólares em mais mercadorias. Hoje, também estaremos desafiando essas ações ilegais ao apresentar reivindicações de resolução de disputas na Organização Mundial do Comércio através do USMCA. Mas, enquanto isso, nossas tarifas permanecerão em vigor até que as tarifas sejam retiradas, e não um momento antes. E caso essas tarifas não cessem, estamos em discussões ativas e contínuas com as províncias e territórios para buscar várias medidas não tarifárias, medidas que demonstrarão que não há vencedores em uma guerra comercial. Agora, assim como fiz há um mês, quero falar primeiro, diretamente, ao povo americano. Nós não queremos isso. Queremos trabalhar com você como um amigo e aliado. E nós também não queremos ver você machucado, mas seu governo escolheu fazer isso com você. Até esta manhã, os mercados estão em baixa e a inflação deve aumentar drasticamente em todo o seu país. Seu governo escolheu colocar os empregos americanos em risco nos milhares de locais de trabalho que têm sucesso graças a materiais do Canadá, ou por causa dos consumidores no Canadá, ou por ambos. Eles escolheram aumentar os custos para os consumidores americanos em itens essenciais do dia a dia, como alimentos e gasolina, em compras importantes como carros e casas, e em tudo que está no meio. Eles escolheram prejudicar a segurança nacional americana, impedindo o acesso aos abundantes minerais críticos, energia, materiais de construção, fertilizantes que temos e que os Estados Unidos precisam crescer e prosperar. Eles escolheram iniciar uma guerra comercial que, antes de tudo, prejudicará as famílias americanas. Eles escolheram sabotar sua própria agenda. Isso deveria inaugurar uma nova era de ouro para os Estados Unidos. E eles escolheram minar o incrível trabalho que fizemos juntos para enfrentar essa praga. Esse é o fentanil, uma droga que deve ser erradicada da face da terra. Então, a esse respeito, deixe-me ser bem claro. Não há absolutamente nenhuma justificativa ou necessidade para essas tarifas hoje. Agora, o pretexto legal que seu governo está usando para impor essas tarifas é que o Canadá aparentemente não está disposto a ajudar na luta contra o fentanil ilegal. Bem, isso é totalmente falso. Vamos olhar os fatos. Nossa fronteira já é segura e protegida. Menos de 1% do fentanil que entra.
E menos de 1% das travessias ilegais para os Estados Unidos vem do Canadá. Mas agimos porque sabemos que sempre podemos fazer melhor. Nós respondemos às preocupações, incluindo as do presidente, implementando um ambicioso plano de fronteira de 1,3 bilhão de dólares. Um plano de fronteira que inclui investimentos geracionais em novas ferramentas de IA e imagem para interromper o fluxo de fentanil, uma coordenação mais forte e compartilhamento de informações com agências americanas, além do uso de drones, helicópteros e pessoal adicional para manter nossa fronteira segura. Um mês atrás, como parte de um acordo com os Estados Unidos que suspendeu as tarifas, fizemos novos compromissos. Nomeamos Kevin Brousseau como nosso czar do fentanil, um homem que dedicou sua carreira de várias décadas na aplicação da lei ao combate às redes de crime organizado e ao tráfico de drogas. Designamos 7 cartéis de drogas, grupos doentes e malignos que cinicamente lucram com a dor e o sofrimento das pessoas de ambos os lados da fronteira, como as organizações terroristas, que realmente são. E apenas ontem lançamos uma nova parceria de operações conjuntas, apoiada por um investimento de 200 milhões de dólares entre as agências de segurança e aplicação da lei do Canadá. Uma parceria, isso vai melhorar a coordenação de informações e inteligência para frustrar as gangues criminosas envolvidas no comércio ilegal de fentanil. E o mais importante, nossas ações estão funcionando, como a Alfândega e Proteção de Fronteiras acaba de reconhecer que houve uma queda de 97% nas apreensões de fentanil de janeiro, em comparação com dezembro, para um nível quase zero de menos de meia onça apreendida em janeiro, mesmo com todas as novas fiscalizações e ações que tomamos nas fronteiras. Em resumo, nós intensificamos, nos envolvemos de forma próxima e construtiva com o presidente e sua administração. Fizemos tudo o que prometemos. Nós cumprimos nossa palavra e fizemos isso porque acreditamos em trabalhar juntos para proteger nossos cidadãos. Agora eu quero falar diretamente com um americano específico. Donaldo, nos mais de 8 anos que você e eu trabalhamos juntos, fizemos grandes coisas. Nós assinamos um acordo histórico que criou empregos e crescimento recordes em nossos 2 países. Fizemos grandes coisas juntos no palco mundial como Canadá e eu. Fizemos juntos por décadas, por gerações. E agora devemos trabalhar juntos para garantir uma prosperidade ainda maior para os norte-americanos em um mundo muito incerto e desafiador. Agora, não é do meu hábito concordar com o Wall Street Journal, mas Donald, eles apontam que, embora você seja um cara muito inteligente, isso é uma coisa muito estúpida de se fazer. Nós, 2 amigos, brigar. É exatamente o que nossos oponentes ao redor do mundo querem ver. E agora, para meus compatriotas canadenses, eu não vou adoçar as palavras. Isso vai ser difícil. Mesmo que todos nós vamos nos unir, porque é isso que fazemos. Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para que os trabalhadores e empresas canadenses possam enfrentar esta tempestade, desde expandir os benefícios do EI e torná-los mais flexíveis, até fornecer apoios diretos às empresas. Estaremos lá conforme necessário para ajudar. Mas Canadá, não se engane, não importa quanto tempo isso dure, não importa o custo, o governo federal e outras ordens de governo estarão lá para você. Defenderemos os empregos canadenses.
Tomaremos medidas para prevenir comportamentos predatórios que ameaçam as empresas canadenses devido aos impactos desta guerra comercial, deixando-as vulneráveis a aquisições. Lutaremos incansavelmente para proteger nossa economia. Defenderemos o Canadá a cada segundo de cada dia, porque este país vale a pena lutar por ele. Os últimos meses têm sido estressantes e honestamente exaustivos para todos nós, mas acredito que podemos nos sentir reconfortados pela incrível solidariedade que todos nós testemunhamos, solidariedade entre nossas empresas, nossos sindicatos, nossa sociedade civil, as comunidades indígenas e todos os canadenses. Toda a sociedade canadense fala com uma só voz para que possamos ser ouvidos por nossos parceiros americanos. Para ilustrar isso, impor leis aduaneiras é uma ideia muito ruim. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando internamente para derrubar os obstáculos ao comércio entre nossas províncias e territórios. Meu trabalho é abrir novos mercados ao redor do mundo para construir uma economia cada vez mais forte e resiliente. Nos últimos anos, tive várias oportunidades de discutir com líderes de todo o mundo. Minha mensagem é sempre a mesma. O Canadá é um parceiro confiável e nossa porta está escancarada. Nas últimas semanas, também fizemos um esforço para fortalecer nossos laços com o México, que também foi afetado por suas tarifas. Juntos, buscaremos novas formas de colaborar e apoiar uns aos outros para enfrentar essa ameaça. Diante da incerteza, diante da preocupação, os canadenses têm mostrado tanta solidariedade. Vi vocês compartilharem listas de produtos canadenses para ajudar seus entes queridos a apoiar negócios aqui. Eu vi vocês mudarem seus planos de férias e optarem por destinos turísticos magníficos que temos aqui no Canadá. Eu vi vocês redobrarem esforços para apoiar nossas pequenas empresas e nossos trabalhadores. Eu vi vocês se defenderem nossa cultura e a fazerem brilhar. Eu vi vocês incentivarem nossos atletas com um fervor sem precedentes. Eu que achava que não poderia estar mais orgulhoso do nosso país e dos meus compatriotas. Mas ainda tenho algo a pedir a vocês. Não desistam. É hora de redobrar os esforços, de se manter firme pelo nosso país, de fazer tudo o que pudermos para escolher o Canadá, para defender o Canadá. Vamos passar juntos por momentos difíceis, mas depois de ver como vocês agiram nas últimas semanas, nunca estive tão otimista quanto ao futuro do nosso belo país. Apesar de todos os desafios que vamos enfrentar juntos, o Canadá continua sendo o melhor país do mundo. Temos tantas razões para nos orgulharmos do nosso lar, desses poucos hectares de neve. Mas, acima de tudo, estou orgulhoso da nossa capacidade de nos unirmos quando é necessário. Os canadenses têm diferentes origens, diferentes línguas, diferentes crenças, mas quando chega a hora de defender nosso país, fazemos isso com uma só voz, de mãos dadas. Através de ventos e marés, os canadenses podem sempre contar uns com os outros. Já passamos por momentos difíceis, mas toda vez que enfrentamos desafios longos e obstáculos semelhantes, não apenas sobrevivemos, emergimos mais fortes do que nunca. Porque quando se trata de defender nossa grande nação, não há preço que não estejamos dispostos a pagar. E hoje não é diferente. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, senhor primeiro-ministro. Grato. Agora ter 20 minutos de perguntas. Haverá 20 minutos de perguntas. Uma pergunta, um acompanhamento. Muito obrigado. Bom dia. Você está falando diretamente com o presidente hoje. Nós ouvimos falar de JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que diz que Donald Trump vai falar com os canadenses. Ele também diz que quer ver mais progresso sobre o fentanil. Então, minha pergunta para você é, você tem conversas planejadas com Donald Trump nos próximos dias? Isso é algo que seu sucessor deveria fazer? E você realmente acredita que é por causa do fentanil ou há algo maior em jogo aqui? Eu me ofereci para falar com Donald nos últimos dias. E
Espero falar com ele nos próximos dias. Estou sempre disponível para conversar com ele sobre a importância de trabalharmos juntos para enfrentar o mundo neste momento. Os fatos mostram muito claramente que, em termos de tomar medidas sobre o fentanil, estamos fazendo tudo o que é necessário. E não apenas para os Estados Unidos, para nós também, já que os canadenses também estão sofrendo com o praga que é ilegal. Fentanyl. Apresentamos planos extensivos, ações, cooperações, incluindo recentemente em Washington, e eles sempre foram muito bem recebidos. E os números comprovam isso. Acho que no que o presidente Trump disse ontem, que não há nada que o Canadá ou o México possam fazer para evitar essas tarifas. Sublinha muito claramente o que acho que muitos de nós suspeitamos há muito tempo, que essas tarifas não são especificamente sobre o fentanil. Embora essa seja a justificativa legal que ele deve usar para realmente avançar com essas tarifas. E, senhor, você mencionou isso no início, parece que os Estados Unidos estão se aproximando de Moscou. Isso é no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram a suspensão da ajuda à Ucrânia. O Kremlin acabou de dizer que a política externa do ZEUA, política externa agora, está alinhada com a Rússia. Então, como você consegue, ou seu sucessor, negociar com sucesso com um presidente que parece considerar seus amigos como inimigos e seus inimigos como amigos? A esse respeito, o Canadá e os canadenses são muito claros. Sabemos quem são nossos amigos, sabemos quem são nossos oponentes, e não há dúvida de que Vladimir Putin e seu ataque, não apenas à Ucrânia, mas à ordem internacional baseada em regras, aos princípios fundadores das Nações Unidas, é um oponente do Canadá. Acho que a questão que todos precisamos observar de perto é o que o povo americano pensa, como os americanos se sentem sobre abandonar seus amigos e aliados a favor de um país que nunca desejou bem aos americanos e continuar a agir de maneiras que prejudicam a economia global e especificamente a economia americana e os valores e princípios americanos. Olá, senhor Trudeau. Valérie Gavage, Rádio-Canada. Eu gostaria de ouvir sobre os programas de ajuda em Quebec. Em Quebec, estamos falando de 160 mil empregos que podem ser perdidos. Ford disse, em 8 a 10 dias haverá muito trabalho nas fábricas de automóveis. Há algo em discussão hoje que pode ser anunciado para os canadenses, mesmo que seja apenas para limitar o tempo que eles têm para acessar o seguro-desemprego. Lá são coisas que vamos analisar imediatamente sobre o seguro-desemprego. Mas quero lembrar as pessoas que nosso objetivo não é apenas encontrar maneiras para os canadenses superarem esses tempos difíceis. Veja, para evitar que esses tempos difíceis durem mais do que o mínimo necessário, se conseguirmos remover essas tarifas amanhã, é isso que vamos tentar fazer. Nossa prioridade é acabar com essa guerra econômica. E o fato de que os americanos, a partir de hoje, estão enfrentando retrocessos, vão enfrentar problemas no nível de seus produtos de consumo, nos ajudarão a acabar com esses desafios o mais rápido possível. Mas, de fato, estamos analisando todos os tipos de coisas que podemos fazer se, de fato, essas taxas durem mais do que 1 ou 2 dias, mesmo com ações quase imediatas sobre o seguro-desemprego que vamos analisar hoje. Em inglês, por favor. Eu acho que a coisa a lembrar, antes de tudo, enquanto refletimos sobre os impactos nos trabalhadores canadenses, nos empregos canadenses e nas empresas, é isso. Primeiramente, haverá impactos semelhantes nos americanos que estão perdendo seus empregos, nas famílias americanas que estão pagando mais por bens básicos dos quais dependem em um momento em que os tempos estão difíceis em todo lugar.
mas nosso foco tem que ser em conseguir que essas tarifas sejam removidas o mais rápido possível. O que podemos fazer nos próximos dias é nosso foco garantir que essas tarifas não durem um segundo a mais do que o necessário. Então, estaremos analisando, incluindo o que podemos fazer nos próximos dias sobre como ajustar o seguro-desemprego para apoiar as pessoas durante este período difícil, mas nossa prioridade não deve ser descobrir como lidar com essas tarifas nos próximos dias, semanas e meses, mas sim fazer tudo o que pudermos para que elas sejam retiradas e colocar um fim a essa guerra comercial injustificada que prejudica as famílias americanas e canadenses. Sobre uma pergunta, você não tem muitas cartas no seu jogo. É verdade que a negociação do patrocínio faz parte do plano agora, mais do que nunca? Atualmente, nas conversas com o presidente, não está muito claro o que ele quer exatamente. Ou talvez a única clareza seja o que ele disse muitas vezes, que seu objetivo é esmagar a economia canadense e então poder falar sobre anexação. É isso que ele quer. Então, eu não sei quais negociações poderíamos iniciar no momento para convencê-lo de que esse não é seu objetivo. Nossa resposta hoje é com base no fato de que queremos demonstrar até que ponto nossas economias estão interconectadas e se criarmos barreiras entre nossas economias, as famílias de ambos os lados da fronteira sofrerão para te demonstrar que devemos fazer as coisas juntos. E enquanto eles fazem a escolha de querer arruinar a economia canadense, eu não sei se devemos avançar nas negociações em uma situação de tão má fé em que estamos agora, onde ele impõe tarifas sem nenhuma justificativa factual. Hoje, eu não sei se devemos abrir as negociações. Sempre estaríamos abertos a fazer isso se eles quisessem, mas não é um assunto que ele tenha falado no momento. Estou apenas tentando lembrar o que foi isso, Kasimov, isso mesmo. Eu acho que em termos do que ele quer, eu ouvi que ele falou sobre bancos novamente esta manhã em um tweet, o que não faz sentido. Porque os bancos americanos, há cerca de 16 bancos americanos atualmente ativos no Canadá, com cerca de 113 bilhões de dólares em ativos neste país, então os bancos americanos estão vivos e bem, prosperando no Canadá. É um exemplo de não realmente conseguir ver o que é que ele quer, porque até mesmo a desculpa que ele está dando para essas tarifas de Paris hoje sobre o fentanil é completamente absurda, totalmente injustificada, completamente falsa. Então, na verdade, precisamos voltar a uma coisa. Ele disse repetidamente que o que ele quer é ver um colapso total da economia canadense, porque isso tornará mais fácil nos anexar. É a segunda parte do seu pensamento. Agora, em primeiro lugar, isso nunca vai acontecer. Nós nunca seremos o 5º estado. Mas sim, ele pode causar danos à economia canadense, e ele começou isso esta manhã. Mas ele vai descobrir rapidamente, assim como as famílias americanas vão descobrir, que isso vai machucar pessoas dos dois lados da fronteira. Os americanos vão perder empregos. Os americanos vão pagar mais por mantimentos, por gasolina, por carros, por casas, porque sempre nos saímos melhor quando trabalhamos juntos. Então, estamos, claro, abertos a começar negociações sobre as avaliações de clientes, mas não nos enganemos sobre o que ele parece querer, e eu vou admitir, eu tenho mantido a esperança de que essas tarifas eram apenas uma tática de negociação inteligente
isso teria o impacto que estão tendo agora, sem nem mesmo trazê-los nas últimas semanas, como vimos os livros de pedidos secarem para as empresas canadenses de clientes americanos. Como vimos planos de expansão no Canadá sendo adiados, como vimos pessoas optando por investir nos Estados Unidos nas últimas semanas, por causa da ameaça de tarifas. Mas agora que ele avançou com as tarifas, vamos ver o verdadeiro impacto de uma guerra comercial entre nossos dois países. E esse impacto vai machucar as famílias americanas. Primeira-ministra Tonda McCharles com o Toronto Star. Espero que você possa ser o mais específico possível em relação a vários desses pontos. Todo mundo está olhando para o que você realmente vai fazer. Na sua declaração da noite passada, você mencionou métodos não tarifários. E eu quero saber exatamente o que você está preparado para considerar aí. E dado que seus prováveis sucessores, tanto Carney quanto Poilievre, disseram que deveriam ser tarifas retaliatórias na mesma proporção, isso sobre 600 bilhões em importações americanas, se você fosse fazer isso, isso está em cima ou fora da mesa? Eu não sei. Eu vou me sentar, como tenho feito todas as semanas, nas últimas muitas semanas, com os primeiros ministros esta tarde, para falar sobre nossa resposta individual, combinada e coletiva a isso. Como colocamos? Na mesa, o governo federal tem tarifas no valor de 155 bilhões de dólares, com as quais podemos avançar imediatamente. E nós estaremos avançando com isso, tanto agora quanto em 21 dias a partir de agora, para dar tempo às empresas canadenses de ajustarem suas cadeias de suprimento para não serem excessivamente impactadas por isso. Mas há muitas outras coisas que foram levantadas por diferentes primeiros ministros em diferentes abordagens que podemos considerar. Uma, por exemplo, é sobre compras, fornecedores e contratos, seja municipal, provincial ou federal, com empresas americanas. Há muitas coisas diferentes que temos analisado e essa conversa com os primeiros ministros esta tarde será muito importante. Mas posso te dizer que o que temos visto é os canadenses de todas as províncias e territórios, de diferentes linhas políticas, estão unidos em saber que este é um momento para retaliar com força e demonstrar que uma briga com o Canadá não terá vencedores. E quanto mais rápido conseguirmos superar essa briga e voltar a trabalhar juntos para enfrentar o mundo, como nossos dois países sempre fizeram, melhor estaremos todos. Até que ponto você conseguiu cooperação de outros aliados para causar mais dor aos Iowa, para acelerar a chegada a uma solução? E você está preocupado que o México pareça estar tentando fazer as coisas do seu jeito. Talvez no próximo domingo. Onde você está com relação a quaisquer garantias que você tenha de aliados? Desculpe, eu passei bastante tempo nas últimas semanas reunião com aliados europeus e internacionais para falar sobre uma série de coisas diferentes, incluindo defender a ordem baseada em regras, apoiando a Ucrânia, mas também estando lá, um para o outro em um mundo mais desafiador e incerto. E posso te dizer que cada país está muito ciente de que se o governo americano está disposto a fazer isso para seu próprio aliado mais próximo, vizinho e amigo, todos são vulneráveis a uma guerra comercial. E nossa capacidade de trabalhar juntos de forma pensativa e estratégica para garantir que estamos apoiando nossos cidadãos, fazendo as coisas juntos em uma forma mais diversificada é importante para nossos aliados. Em francês, você está em discussões com aliados. Será que são europeus ou talvez mexicanos? Como você sabe, nas últimas semanas tive muitas conversas presenciais com vários de nossos aliados. E nossos amigos europeus e internacionais, todo mundo está preocupado. Eles sabem muito bem que se os americanos estão prontos para fazer isso no Canadá, seu aliado mais próximo, seu parceiro mais importante, interconectado, todos estão em risco. E nossa capacidade de trabalhar juntos, de fazer mais juntos, de diversificar nossas cadeias de suprimento, ainda mais, a Fascon ainda mais,
Deliberadamente, é uma conversa que estamos tendo e continuaremos a ter com nossos aliados, com nossos parceiros mexicanos. Continuamos em contato próximo com eles e nós vamos continuar a olhar como podemos fazer as coisas juntos, como eu disse, para que não soframos mais do que o necessário com essas ações americanas. Obrigado. Oi, primeiro-ministro. Rachel Haynes, da CTV National News. Como sabemos, o Partido Liberal vai escolher um novo líder neste fim de semana. Mas, quando será seu último dia oficial como primeiro-ministro? Isso vai depender de uma conversa entre o novo líder e eu para descobrir quanto tempo a transição será necessária e deve acontecer de forma razoavelmente rápida, mas há muitas coisas a serem feitas em uma transição como esta, especialmente neste momento complicado no mundo. Meu último dia será determinado assim que o novo líder do Partido Liberal, que for eleito, é uma conversa sobre quanto tempo será necessário para a transição. Sim, em um dilema normal, considerando, pode ser que Jéssica seja a primeira a agir rapidamente. Uma dessas coisas que você está considerando será taxar as exportações de petróleo, gás e potássio, mesmo que os primeiros ministros não concordem com isso. Como eu disse, a coisa mais importante que podemos fazer é garantir que os canadenses permaneçam unidos. É por isso que qualquer que seja a resposta, individualmente ou coletivamente, o que fazemos em todo o país, temos que garantir que nenhuma parte do país esteja carregando um fardo maior ou sofrendo mais do que as outras. Isso vai ser difícil para todos nós, mas precisamos estar unindo e mantendo os canadenses juntos a cada passo do caminho. E essa é a conversa. Vou ter uma reunião com os primeiros ministros esta tarde em nossos encontros semanais. Haverá muitas ideias diferentes que discutiremos, mas a coisa mais importante do que você sabe fazer, você sabe algo específico ou você sabe eficaz. Os pontos de pressão sobre os Estados Unidos é manter os canadenses unidos à medida que passamos pela dor que essas tarifas americanas vão impactar nossa economia, nossos locais de trabalho e as famílias canadenses. Nós poderemos dizer que isso está acontecendo conosco pelas decisões de um governo diferente, enquanto as famílias americanas sofrem o impacto dessas tarifas, dessa guerra comercial com o Canadá. Eles estarão dizendo que isso está acontecendo porque nosso próprio governo está escolhendo fazer isso conosco. Essa é uma proposta muito diferente. E a coisa mais importante agora, mais importante do que qualquer outra coisa, é que os canadenses permaneçam unidos. E é por isso que todos os primeiros ministros estarão focados em coisas que garantam que os canadenses não fiquem divididos entre nós. Este é um momento para nos unirmos, porque os americanos estarão tendo debates e discussões muito reais e desafiadoras sobre essas ações. Não haverá debate no Canadá sobre se devemos ou não nos unir e responder. Todos estão alinhados nisso e proteger isso é a prioridade número 1. Para o governo canadense e o primeiro-ministro canadense. Vamos fazer uma última pergunta e encerrar. Eu sou o Emmy, Judô Mackenzie Gray com a Global. Você mencionou os mercados. Alguém que entende do assunto, Warren Buffett, disse que essas tarifas poderiam ser consideradas um ato de guerra. O governo canadense acredita que essas tarifas de Donald Trump são um ato de guerra dos Estados Unidos? Nós não temos nada contra os americanos. Os americanos são nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parceiros. Nós fazemos as coisas juntos. Nós fizemos as coisas juntos por décadas e gerações. É uma decisão política do Estado americano que foi feita para salvar a economia canadense. É uma guerra comercial. Sim. Mas os canadenses estão feridos. Os canadenses, que são conhecidos por serem geralmente pacíficos e amigáveis, estão agora inexplicavelmente com raiva.
Nós vamos escolher não ir de férias para a Flórida, ou para Orchard Beach, ou para qualquer lugar. Nós vamos escolher tentar comprar produtos canadenses e continuar com o Bourbon e outros produtos clássicos americanos. E sim, nós provavelmente vamos continuar a ignorar o hino americano. Mas deixe-me dizer aos americanos, nós não vamos mover vocês, nós não vamos mover suas equipes, nós não vamos mover seus jogadores. Nós estamos lidando com uma política que foi feita para nos machucar e nós estamos insultados e nós estamos com raiva, mas nós somos canadenses. O que significa que nós vamos lutar uns pelos outros. Nós vamos lutar. Nós vamos ganhar com certeza. Há muitas pessoas vendo TV que foram afetadas para não voltar para casa hoje devido a tarifas. Você pode explicar a eles por que você não anunciou medidas de alívio hoje para ajudar essas pessoas? Como eu disse, tudo nosso. O foco foi em prevenir a vinda dessas tarifas, se é que havia alguma. E agora, parece que nunca houve uma maneira de evitar essas tarifas que o presidente decidiu implementar. E nosso foco agora será garantir que eles sejam aliviados e que haja um fim para essa guerra comercial o mais rápido possível. Mas, ao longo do último mês, temos trabalhado em medidas que, se essas tarifas durarem mais do que algumas horas ou alguns dias, podemos ajudar cidadãos canadenses, trabalhadores canadenses, empresas canadenses a atravessar esse momento. Mas vamos deixar claro também, isso vai ser difícil. A guerra comercial americana vai prejudicar a economia canadense e vai nos afetar a todos. O que nosso governo precisa garantir é que ninguém passe fome e que todos carreguem mesmo sua parte nisso. E isso é uma coisa difícil de fazer, mas é aí que estamos nos empenhando, tanto como governo federal quanto com as províncias e territórios, nas MOIs respostas. Estar presente para os canadenses. Obrigado, senhor primeiro-ministro. Obrigado. Isso conclui a pergunta de hoje.